Os 50 ensinamentos mais valiosos de Jesus Cristo para vencer dias difíceis. Existem momentos em que o coração simplesmente se cansa. Dias em que a mente não encontra silêncio, em que os pensamentos parecem correr sem parar e em que as preocupações começam a ocupar cada espaço da mente. Talvez você já tenha vivido dias assim. Momentos em que você continua seguindo sua rotina, mas por dentro, sente que está carregando um peso invisível. Um peso feito de medo, de incertezas e de perguntas que ainda não têm resposta. A vida moderna é cheia de vozes. Conselhos aparecem por todos os lados, opiniões se multiplicam e cada pessoa parece ter uma fórmula diferente para enfrentar os problemas da vida. Mesmo assim, muitas pessoas continuam sentindo que algo está faltando. A sensação de vazio não desaparece, a ansiedade continua presente e o coração permanece inquieto. Agora pense em algo surpreendente. Há mais de 2000 anos, em um cenário simples, caminhando entre pessoas comuns, Jesus Cristo falou palavras que continuam ecoando até hoje. Palavras que atravessaram gerações, culturas e continentes. Palavras que continuam alcançando pessoas em seus momentos mais difíceis. Jesus não falava apenas para multidões curiosas. Ele falava para pessoas cansadas, pessoas com medo, pessoas enfrentando problemas reais, pessoas que precisavam de esperança, direção e força para continuar caminhando. Seus ensinamentos não eram discursos complicados ou ideias distantes da realidade. Eles eram diretos ao coração humano. Jesus falava sobre preocupações, sobre ansiedade, sobre dor, sobre perdão, sobre fé e sobre a busca por uma vida que realmente tenha sentido. E talvez seja exatamente por isso que suas palavras continuam tão poderosas. Elas não pertencem apenas ao passado. Elas falam diretamente para os dias que estamos vivendo agora. Neste vídeo você vai conhecer 50 ensinamentos valiosos de Jesus Cristo que podem transformar a forma como você enfrenta os dias difíceis. Cada ensinamento revela uma sabedoria profunda, capaz de fortalecer a fé, acalmar a mente e trazer uma nova perspectiva para os desafios da vida. Alguns desses ensinamentos são conhecidos por muitas pessoas. Outros, no entanto, revelam verdades que passam despercebidas quando não são observadas com atenção. Enquanto avançamos, algo interessante começa a acontecer. Quanto mais você entende o que Jesus ensinou, mais percebe que suas palavras não são apenas conselhos espirituais. Elas são princípios capazes de mudar a maneira como alguém pensa, sente e vive. E tudo começa com uma pergunta muito simples. O que Jesus diria para alguém que está vivendo um dia difícil? 1. Quando o coração está cansado. O convite de Jesus para encontrar descanso. Jesus conhecia profundamente o coração humano. Ele sabia que a vida traria momentos em que as pessoas se sentiriam cansadas, sobrecarregadas e emocionalmente esgotadas. Ele sabia que existiriam dias em que o peso das responsabilidades pareceria grande demais, dias em que as preocupações ocupariam a mente e em que a esperança pareceria distante. Foi exatamente para esses momentos que Jesus fez um dos convites mais consoladores já registrados nas Escrituras. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, ele declara: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras revelam algo extraordinário sobre o coração de Cristo. Ele não chama apenas pessoas perfeitas ou espiritualmente fortes. Ele chama justamente aqueles que estão cansados. O mundo costuma exigir força constante. As pessoas sentem que precisam resolver tudo sozinhas, manter controle sobre cada detalhe da vida e aparentar segurança, mesmo quando por dentro estão lutando contra medo e incerteza. Esse esforço silencioso cria um peso emocional que muitas vezes ninguém percebe. A mente se torna inquieta, o coração se torna pesado e a pessoa começa a viver em um estado permanente de tensão. Jesus oferece algo completamente diferente. Ele não diz que as pessoas devem carregar mais peso. Ele oferece descanso para a alma. Esse descanso não significa a ausência de desafios ou problemas. A vida continua trazendo situações difíceis, decisões importantes e momentos inesperados.
O que Jesus oferece é algo mais profundo. Ele oferece uma forma diferente de caminhar pela vida. Quando uma pessoa aprende a confiar em Deus, o peso que parecia insuportável começa a diminuir. A mente deixa de viver presa à preocupação constante. O coração encontra um lugar de paz mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Jesus ensinava que a verdadeira paz não nasce do controle total sobre a vida. Ela nasce da confiança em Deus. Esse ensinamento muda completamente a perspectiva de quem está vivendo um dia difícil. Em vez de acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho, a pessoa começa a perceber que existe uma presença divina acompanhando cada passo da jornada. Esse convite de Jesus continua sendo relevante hoje porque o coração humano continua enfrentando as mesmas lutas. Ansiedade, medo, incerteza e cansaço emocional continuam fazendo parte da experiência humana. Mas quando alguém aceita esse convite e aprende a descansar em Deus, algo começa a mudar gradualmente. O coração se torna mais leve, a mente se torna mais clara e a vida começa a seguir um caminho diferente. E quando essa mudança começa, uma nova pergunta naturalmente surge. Se os ensinamentos de Jesus oferecem esse tipo de descanso, por que muitas de suas palavras parecem tão diferentes da forma como o mundo costuma pensar? 2. A sabedoria que desafia o mundo. Por que os ensinamentos de Jesus são diferentes de tudo? Existe algo curioso quando observamos os ensinamentos de Jesus com atenção. Muitas das coisas que ele ensinou parecem caminhar na direção oposta daquilo que o mundo costuma valorizar. Enquanto a maioria das pessoas aprende que vencer na vida significa acumular poder, conquistar reconhecimento e sempre sair por cima, Jesus apresentou uma visão completamente diferente sobre o que realmente significa viver bem. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que o reino de Deus não segue as mesmas regras que governam o pensamento humano. No chamado Sermão da Montanha, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, ele apresenta princípios que desafiam diretamente a lógica comum. Ele declara felizes aqueles que são humildes de espírito, aqueles que demonstram misericórdia, aqueles que promovem a paz e aqueles que mantêm um coração puro. Para muitos que ouviam essas palavras pela primeira vez, aquilo parecia estranho. Como alguém pode considerar felizes pessoas que são humildes em um mundo que valoriza quem se impõe? Como alguém pode chamar de bem-aventurados aqueles que demonstram misericórdia quando a sociedade muitas vezes recompensa a dureza e a indiferença? Jesus estava revelando algo profundo. A verdadeira sabedoria não nasce da tentativa de dominar os outros ou de provar superioridade. Ela nasce da transformação do coração. Ela nasce de uma vida alinhada com os valores de Deus. Enquanto o mundo ensina que é preciso proteger o próprio orgulho, Jesus ensinou a importância da humildade. Enquanto muitos acreditam que guardar ressentimento demonstra força, ele ensinou o poder do perdão. Enquanto a lógica comum sugere que cada pessoa deve buscar apenas seus próprios interesses, Jesus ensinou que servir ao próximo revela a verdadeira grandeza. Essa sabedoria desafia o modo como as pessoas costumam pensar sobre sucesso, felicidade e propósito. Ela não se baseia em aparência, em status ou em conquistas externas. Ela se baseia em caráter, em fé e em uma conexão profunda com Deus. Quando alguém começa a refletir seriamente sobre esses ensinamentos, algo começa a acontecer dentro da mente. As prioridades começam a mudar. Aquilo que antes parecia indispensável começa a perder força, enquanto valores mais profundos começam a ganhar espaço. Jesus mostrou que a vida não precisa ser governada pela competição constante ou pela necessidade de provar valor. Existe uma maneira diferente de viver. Uma maneira que produz paz interior, que fortalece os relacionamentos e que constrói uma vida marcada por significado. Ao longo da história, milhões de pessoas descobriram que essa sabedoria possui um poder transformador. Quando aplicada de forma sincera, ela começa a alterar a forma como alguém reage às dificuldades, como lida com conflitos e como encara o futuro. Os ensinamentos de Jesus não são apenas ideias bonitas ou conselhos morais.
Eles são princípios espirituais que têm a capacidade de reorganizar completamente a forma como alguém enxerga a vida. E quando essa mudança começa a acontecer, uma força interior começa a surgir silenciosamente dentro do coração. Uma força que não depende das circunstâncias externas e que se torna especialmente poderosa quando a vida entra em momentos de crise. É exatamente sobre essa força que o próximo ensinamento de Jesus nos convida a refletir. 3. O poder invisível da fé nos momentos de crise. Existe um momento na vida em que as certezas começam a falhar. Planos cuidadosamente construídos deixam de funcionar. Caminhos que pareciam seguros se tornam incertos. E o coração começa a enfrentar perguntas que não possuem respostas imediatas. É nesses momentos que a fé deixa de ser apenas uma ideia confortável e passa a se tornar uma necessidade profunda da alma. Jesus conhecia esse tipo de situação. Ele caminhava entre pessoas que enfrentavam doenças, perdas, injustiças e dificuldades diárias. Muitas delas viviam com medo do futuro, outras carregavam o peso de decepções e algumas já tinham perdido completamente a esperança de que algo pudesse mudar. Foi nesse cenário que Jesus começou a ensinar sobre fé. Mas a forma como ele falava sobre fé era diferente daquilo que muitas pessoas imaginam. Ele não descrevia a fé como uma força reservada para pessoas extraordinárias ou espiritualmente perfeitas. Ele ensinava que até mesmo uma fé pequena poderia produzir efeitos poderosos quando colocada nas mãos de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, Jesus afirma que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a uma montanha que se mova, e ela se moverá. Esse ensinamento revela algo muito mais profundo do que uma simples metáfora. Ele mostra que a fé não depende do tamanho da confiança humana, mas da grandeza daquele em quem essa confiança é colocada. Quando uma pessoa começa a confiar em Deus, mesmo sem enxergar todas as respostas, algo começa a mudar dentro dela. O medo deixa de dominar completamente os pensamentos. A ansiedade começa a perder força. O coração encontra coragem para continuar caminhando mesmo quando o caminho parece incerto. Jesus ensinava que a fé não é a ausência de dúvidas. A fé é a decisão de continuar confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Esse tipo de confiança cria uma estabilidade interior que não depende do que acontece ao redor. As dificuldades continuam existindo, mas elas deixam de definir o estado emocional da pessoa. A fé se torna uma espécie de âncora que mantém o coração firme, mesmo quando a vida entra em períodos turbulentos. Ao longo dos séculos, incontáveis pessoas descobriram essa verdade. Em meio a crises profundas, quando parecia não haver saída, a fé se tornou a força silenciosa que sustentou suas decisões, suas atitudes e sua esperança. Mas existe um desafio constante que tenta enfraquecer essa confiança. Um sentimento que invade a mente de forma sutil, que alimenta preocupações sobre o futuro e que muitas vezes rouba a paz do coração. Jesus também falou diretamente sobre esse problema que acompanha a vida de tantas pessoas. 4. Quando a ansiedade tenta dominar. A perspectiva de Jesus sobre as preocupações da vida. A ansiedade não costuma chegar de forma brusca. Ela aparece silenciosamente. Começa com um pensamento sobre o que pode dar errado, depois se transforma em preocupação constante, e quando a pessoa percebe, sua mente já está presa em cenários imaginários sobre o futuro. O coração se acelera, o descanso desaparece e a vida começa a ser vivida sob uma sensação permanente de tensão. Jesus conhecia esse peso emocional. Ele sabia que as pessoas se preocupam com o amanhã, com as necessidades da vida, com as decisões que precisam tomar e com aquilo que ainda não aconteceu. Por isso, um dos ensinamentos mais diretos que ele ofereceu foi sobre como lidar com essa inquietação interior. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, Jesus fala sobre a ansiedade de forma clara. Ele explica que muitas pessoas vivem preocupadas com aquilo que irão comer, com o que irão vestir ou com o que acontecerá no futuro. Em seguida,
Ele apresenta uma perspectiva completamente diferente sobre essas preocupações. Jesus convida seus ouvintes a observarem algo simples da própria criação. Ele fala sobre as aves do céu, que não plantam, não colhem e não armazenam em celeiros, mas continuam sendo sustentadas. Depois ele fala sobre os lírios do campo, que crescem naturalmente e possuem uma beleza que supera qualquer riqueza humana. Essas imagens não foram escolhidas por acaso. Jesus estava mostrando que Deus cuida de cada detalhe da criação. Se Deus demonstra cuidado até mesmo com os elementos mais simples da natureza, quanto mais Ele se preocupa com a vida das pessoas. Esse ensinamento revela uma mudança profunda de perspectiva. A ansiedade nasce da tentativa de controlar aquilo que ainda não aconteceu. Ela se alimenta da ideia de que tudo depende exclusivamente do esforço humano. Jesus propõe um caminho diferente. Ele ensina que a vida não precisa ser governada pela preocupação constante. Em vez de tentar prever cada problema ou controlar cada detalhe do futuro, o coração pode aprender a confiar no cuidado de Deus. Isso não significa ignorar responsabilidades ou deixar de planejar. O que Jesus ensina é que a mente não precisa viver dominada pelo medo do amanhã. Quando alguém começa a aplicar esse ensinamento, algo começa a mudar internamente. A mente se torna mais tranquila. O coração encontra espaço para respirar. A pessoa começa a viver um dia de cada vez, sem carregar antecipadamente os problemas de um futuro que ainda não chegou. Jesus resume esse princípio de forma poderosa, ao ensinar que cada dia já possui suas próprias preocupações e que não é necessário acrescentar o peso de preocupações futuras sobre o presente. Quando essa verdade começa a ser compreendida, o coração encontra uma liberdade nova. A ansiedade perde sua força e a vida passa a ser vivida com mais confiança e serenidade. Mas existe outro peso emocional que muitas pessoas carregam por anos sem perceber o quanto isso aprisiona o coração. Um peso que Jesus tratou de maneira profunda em seus ensinamentos. 5. A força espiritual do perdão que liberta o coração. Entre todos os ensinamentos de Jesus, poucos são tão difíceis de colocar em prática quanto o perdão. Quando alguém é ferido, injustiçado ou traído, a reação mais natural do coração humano é proteger a própria dor. Muitas vezes essa proteção se transforma em ressentimento. A pessoa revive o que aconteceu, repete a história em sua mente e carrega o peso daquela experiência por anos. Jesus enxergava esse processo de forma muito clara. Ele sabia que guardar ressentimento não cura a dor. Na verdade, prolonga o sofrimento. Por isso, em vários momentos de seus ensinamentos, ele falou sobre o perdão como um caminho de libertação para o coração. No Evangelho segundo Mateus capítulo 18, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes alguém deveria perdoar quando fosse ofendido. Ele sugere um número que já parecia generoso. Jesus responde de forma surpreendente, dizendo que o perdão não deve ser limitado a poucas vezes. Ele revela que o perdão deve se tornar uma atitude constante do coração. Esse ensinamento mostra que o perdão não é apenas uma decisão moral. Ele é um processo espiritual que transforma quem decide praticá-lo. Quando uma pessoa se apega ao ressentimento, ela permanece conectada à dor que sofreu. A memória da ofensa continua viva, influenciando emoções, pensamentos e decisões. O coração permanece preso ao passado. Jesus ensina que o perdão rompe esse ciclo. Ele não significa negar que algo errado aconteceu. Também não significa que a injustiça foi aceitável. O perdão significa escolher não permitir que aquela ferida continue controlando a vida. Quando alguém decide perdoar, um peso começa a sair do coração. A mente deixa de repetir constantemente a mesma lembrança dolorosa. A alma encontra espaço para respirar novamente. Jesus sabia que relacionamentos humanos são imperfeitos. Pessoas falham, palavras ferem e decisões erradas deixam marcas profundas. No entanto, ele também ensinou que a restauração se torna possível quando o perdão entra em cena. Esse ensinamento revela algo poderoso sobre a vida espiritual. O perdão não apenas liberta quem recebe. Ele liberta principalmente quem decide oferecer. Ao longo da história,
Muitas pessoas descobriram que a verdadeira paz interior começa quando o coração aprende a soltar aquilo que estava sendo carregado por tempo demais. E quando essa libertação começa a acontecer, algo novo surge dentro da pessoa. Um espaço interior que permite olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que começa a revelar que, mesmo em meio às dificuldades, existe um propósito maior sendo construído. 6. Como encontrar propósito? Mesmo em meio às dificuldades. Quando a vida entra em períodos difíceis, uma das perguntas mais profundas que surgem no coração humano não é apenas como sair daquela situação. A pergunta que muitas vezes ecoa silenciosamente é outra: existe algum propósito em tudo isso? Momentos de dor, perdas inesperadas ou caminhos que parecem se fechar podem criar a sensação de que tudo está acontecendo de forma aleatória. Muitas pessoas passam por fases assim, em que tentam entender o motivo de determinadas situações e não encontram respostas claras. Jesus abordou esse tipo de inquietação de maneira profunda em seus ensinamentos. Ele mostrou que a vida não deve ser analisada apenas a partir das circunstâncias visíveis. Existe uma dimensão maior acontecendo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, Jesus ensina que a prioridade da vida deve ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa afirmação pode parecer simples à primeira vista, mas ela muda completamente a forma como alguém entende o propósito da própria vida. Muitas pessoas vivem tentando organizar sua existência em torno de segurança financeira, reconhecimento social ou estabilidade futura. Embora essas coisas possam ter seu valor, Jesus ensinou que nenhuma delas pode ocupar o centro da vida. Quando o coração coloca Deus no centro das decisões e dos objetivos, algo começa a se reorganizar internamente. As circunstâncias continuam existindo, mas elas deixam de ser o fator principal que define o sentido da vida. Esse ensinamento revela que o propósito da vida não está apenas em alcançar resultados externos. Ele está em desenvolver um relacionamento com Deus, em crescer espiritualmente e em permitir que cada experiência contribua para a formação do caráter. Jesus mostrou que até mesmo os períodos difíceis podem se tornar parte desse processo. Desafios podem fortalecer a fé. Momentos de espera podem desenvolver paciência. Situações inesperadas podem abrir portas para novos caminhos que antes não eram percebidos. Quando alguém começa a enxergar a vida através dessa perspectiva, a forma de lidar com as dificuldades muda completamente. Em vez de perguntar apenas por que algo aconteceu, a pessoa começa a perguntar o que pode aprender através daquela experiência. Essa mudança de olhar cria uma nova força interior. A vida deixa de parecer uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a ser vista como uma jornada em que cada etapa possui significado. Mas existe uma qualidade espiritual que se torna essencial quando os desafios parecem maiores do que a própria capacidade de enfrentá-los. Uma força interior que permite continuar caminhando, mesmo quando tudo parece instável ao redor. 7. A coragem espiritual de permanecer firme. Quando tudo parece desmoronar. Em certos momentos da vida, tudo aquilo que parecia estável começa a mudar. Planos deixam de funcionar, situações inesperadas surgem e aquilo que parecia seguro começa a perder a força. Esses momentos testam profundamente a estabilidade emocional e espiritual de qualquer pessoa. Muitos se sentem paralisados diante dessas mudanças. O medo cresce, as dúvidas aumentam e o coração começa a se perguntar se ainda existe uma direção segura para seguir. Jesus sabia que as pessoas enfrentariam esse tipo de tempestade ao longo da vida. Por isso, em um de seus ensinamentos mais marcantes, ele usou uma imagem simples para explicar como alguém pode permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, Jesus fala sobre 2 construtores. Um constrói sua casa sobre a areia, o outro constrói sua casa sobre a rocha. Quando a chuva chega, quando os ventos sopram e quando as águas sobem, a casa construída sobre a areia
não consegue resistir. Já a casa construída sobre a rocha permanece firme. A mensagem desse ensinamento é profunda. As tempestades da vida são inevitáveis. Todos enfrentam momentos difíceis. O que realmente determina como alguém atravessa essas fases é o fundamento sobre o qual construiu sua vida. Jesus explica que a rocha representa aqueles que ouvem seus ensinamentos e os colocam em prática. Não se trata apenas de ouvir palavras inspiradoras. Trata-se de permitir que esses princípios se tornem parte das decisões diárias, das atitudes e da forma de enxergar o mundo. Quando alguém constrói sua vida sobre esses fundamentos, algo começa a se desenvolver dentro do coração. Uma coragem silenciosa começa a surgir. Não é uma coragem baseada na ausência de problemas, mas uma confiança que permanece firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Essa coragem espiritual permite que a pessoa continue caminhando quando outros desistem. Permite que ela mantenha a esperança quando o cenário parece incerto. Permite que o coração permaneça estável mesmo em meio às tempestades. Jesus não prometeu que os ventos não soprariam. O que ele ensinou foi que é possível atravessar esses ventos sem perder o equilíbrio interior. Ao longo da vida, muitas pessoas descobrem que essa firmeza não nasce de grandes eventos isolados. Ela começa a se formar através de pequenas atitudes diárias. Atitudes que parecem simples à primeira vista, mas que possuem o poder de transformar profundamente a maneira como alguém vive. 8. O valor das pequenas atitudes que transformam a vida. Muitas pessoas acreditam que grandes mudanças acontecem apenas através de grandes acontecimentos. Esperam um momento extraordinário, uma oportunidade única ou uma decisão gigantesca que mude completamente o rumo da vida. No entanto, os ensinamentos de Jesus revelam algo surpreendente. As transformações mais profundas quase sempre começam com atitudes pequenas. Jesus frequentemente usava exemplos simples para ensinar verdades espirituais profundas. Ele falava sobre sementes, sobre gestos de bondade, sobre atitudes silenciosas que muitas vezes passam despercebidas aos olhos do mundo. Essas imagens não eram escolhidas por acaso. Elas revelavam como o crescimento espiritual realmente acontece. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, Jesus ensina que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Esse princípio mostra que o caráter de uma pessoa não se forma apenas em grandes decisões. Ele se desenvolve nas escolhas diárias, nos pequenos momentos em que ninguém está observando. Uma palavra de encorajamento pode mudar o dia de alguém. Um gesto de misericórdia pode aliviar o peso de quem está sofrendo. Uma atitude de humildade pode restaurar um relacionamento que estava se quebrando. Essas ações parecem simples, mas possuem um impacto que muitas vezes ultrapassa aquilo que podemos enxergar. Jesus ensinava que o reino de Deus cresce de forma semelhante a uma semente. No início parece algo pequeno, quase insignificante, mas quando é cultivado com constância, começa a crescer e produzir frutos que transformam a vida de quem está ao redor. Quando alguém decide viver de acordo com esses princípios, a mudança não acontece apenas em grandes momentos. Ela começa no cotidiano. A forma de tratar as pessoas muda. As palavras passam a ser escolhidas com mais cuidado. As decisões começam a refletir valores mais profundos. Essas pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo constroem uma vida marcada por integridade, compaixão e sabedoria. Aos poucos, a pessoa percebe que não é necessário esperar por grandes oportunidades para viver uma vida significativa. Cada dia oferece novas chances de agir com amor, com misericórdia e com fidelidade aos princípios ensinados por Jesus. E por trás de muitas dessas atitudes, existe um princípio que transforma completamente a maneira como alguém enxerga o próprio valor e o valor das outras pessoas. Um princípio que Jesus apresentou como o verdadeiro caminho para alcançar grandeza. 9. O caminho da humildade que conduz à verdadeira grandeza. Em muitas culturas, a ideia de grandeza está associada ao reconhecimento público, à posição de autoridade ou ao poder de influenciar outras pessoas. Desde cedo, muitos aprendem que para se destacar é preciso competir, provar superioridade e garantir que sua voz seja a mais forte em qualquer ambiente.
Quando Jesus começou a ensinar, ele apresentou uma visão completamente diferente sobre o que realmente significa ser grande. Em várias ocasiões, seus próprios discípulos discutiam entre si sobre quem teria mais importância ou quem ocuparia posições mais elevadas no futuro. Jesus ouviu essas conversas e respondeu com um ensinamento que mudou completamente a perspectiva sobre liderança e valor. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, ele declara que quem deseja ser grande deve aprender a servir. Ele explica que, ao contrário dos líderes que dominam sobre os outros, no reino de Deus, a verdadeira grandeza aparece na disposição de cuidar, ajudar e levantar aqueles que estão ao redor. Esse ensinamento revela algo profundo sobre o caráter de Jesus. Mesmo sendo reconhecido como mestre e líder espiritual, ele escolheu viver de forma humilde. Ele caminhava entre as pessoas comuns, conversava com aqueles que eram ignorados pela sociedade e demonstrava compaixão por quem estava sofrendo. Jesus mostrou que a humildade não é sinal de fraqueza. Na verdade, ela revela uma força interior muito maior. A pessoa humilde não precisa provar constantemente o próprio valor, porque sua segurança não depende da aprovação dos outros. Quando alguém começa a viver segundo esse princípio, algo muda profundamente dentro do coração. A necessidade de competir perde força. O orgulho deixa de dominar as atitudes. A pessoa passa a enxergar o valor das outras pessoas com mais clareza. A humildade abre espaço para aprender, para crescer e para construir relacionamentos baseados em respeito e sinceridade. Ela permite que alguém reconheça suas limitações sem sentir vergonha e também reconheça as qualidades dos outros sem sentir ameaça. Jesus ensinou que a vida mais significativa não é aquela que busca estar acima de todos, mas aquela que escolhe caminhar ao lado das pessoas, oferecendo apoio, cuidado e amor. Esse caminho transforma completamente a maneira como alguém vive, trabalha e se relaciona com o mundo. E quando esse tipo de transformação começa a acontecer dentro de uma pessoa, algo muito importante também começa a surgir. Uma nova forma de enxergar a vida quando surgem momentos de escuridão e incerteza. 10. A luz que surge no meio da escuridão da vida. Existem períodos em que a vida parece perder a clareza. Situações se acumulam, decisões se tornam difíceis, e o coração começa a sentir que está caminhando sem direção. Nesses momentos, muitas pessoas descrevem a sensação de estar atravessando uma espécie de escuridão interior. Não é apenas a ausência de respostas, é a dificuldade de enxergar qual é o próximo passo. Jesus conhecia profundamente essa experiência humana. Ele sabia que as pessoas enfrentariam momentos de confusão, de dor e de incerteza. Por isso, em um de seus ensinamentos mais marcantes, ele apresentou uma declaração que atravessaria os séculos. No Evangelho segundo João, capítulo 8, Jesus afirma que ele é a luz do mundo e que aquele que o segue não caminhará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa afirmação revela uma verdade profunda. A luz que Jesus oferece não depende das circunstâncias externas. Ela não aparece apenas quando tudo está bem. Essa luz ilumina o interior da pessoa, trazendo direção mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Quando alguém começa a compreender os ensinamentos de Jesus, a forma de enxergar a vida começa a mudar. Situações que antes pareciam apenas problemas começam a ser vistas como parte de um processo de crescimento. Dúvidas que antes pareciam paralisar a mente começam a ser substituídas por confiança. A luz não elimina automaticamente todas as dificuldades da jornada. O que ela faz é revelar o próximo passo. Ela permite que a pessoa continue caminhando sem ser dominada pelo medo do desconhecido. Ao longo da história, muitas pessoas descobriram que os ensinamentos de Jesus funcionam exatamente assim. Em meio a momentos de escuridão emocional ou espiritual, suas palavras trouxeram clareza, esperança e direção. Quando a mente se fixa nessas verdades, o coração encontra equilíbrio. A vida deixa de parecer completamente desordenada e começa a revelar caminhos que antes não eram percebidos.
Essa luz não apenas ilumina o caminho exterior, ela também começa a iluminar o interior da pessoa. Pensamentos começam a mudar, atitudes começam a se transformar e o coração começa a desenvolver uma nova forma de viver. É nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a acontecer. A verdadeira transformação começa a surgir de dentro para fora. 11. A transformação interior que começa no coração. Muitas pessoas acreditam que mudar de vida significa apenas mudar comportamentos visíveis. Tentar falar de forma diferente, agir de maneira mais correta ou adotar algumas práticas religiosas. No entanto, os ensinamentos de Jesus mostram que a verdadeira transformação não começa nas ações externas, ela começa no coração. Jesus frequentemente confrontava a ideia de que espiritualidade é apenas aparência. Em várias ocasiões, ele alertou que uma pessoa pode parecer correta por fora, e ainda assim carregar dentro de si sentimentos que produzem sofrimento e desordem. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, Jesus explica que aquilo que sai da boca procede do coração. Com essa afirmação, ele revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana. As atitudes externas são reflexos daquilo que existe internamente. Se o coração está cheio de orgulho, as palavras acabam refletindo esse orgulho. Se o coração está dominado pela amargura, as atitudes acabam transmitindo essa amargura. Por outro lado, quando o coração é transformado, toda a forma de viver começa a mudar naturalmente. Jesus ensinou que Deus não observa apenas as ações visíveis. Ele conhece pensamentos, intenções e motivações. Por isso, a transformação que Deus deseja produzir na vida de uma pessoa acontece de dentro para fora. Essa mudança interior não ocorre de forma instantânea. Ela é um processo. A cada ensinamento compreendido, a cada decisão tomada com fé, a cada atitude alinhada com os princípios de Cristo, o coração começa a ser moldado. A pessoa começa a reagir de forma diferente diante das dificuldades. Situações que antes provocavam irritação passam a ser enfrentadas com paciência. Conflitos que antes geravam orgulho passam a ser tratados com humildade. Palavras que antes eram impulsivas passam a ser escolhidas com mais sabedoria. Essa transformação interior cria uma nova forma de viver. Não se trata apenas de cumprir regras ou seguir tradições. Trata-se de permitir que a vida seja guiada por princípios que refletem o caráter de Deus. Com o tempo, essa mudança começa a afetar todos os aspectos da vida. Relacionamentos se tornam mais saudáveis. Decisões passam a ser tomadas com mais equilíbrio. O coração encontra uma paz que não depende apenas das circunstâncias externas. Mas existe um princípio central que sustenta essa transformação interior. Um princípio tão poderoso que Jesus o colocou como o fundamento de toda a vida espiritual. 12. O amor como a força mais poderosa do reino de Deus. No centro de tudo o que Jesus ensinou existe um princípio que sustenta todos os outros. Esse princípio é o amor. Não um amor superficial ou baseado apenas em sentimentos passageiros, mas um amor profundo, consciente e ativo, que transforma a maneira como uma pessoa vive e se relaciona com o mundo. Em determinado momento, alguém perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. Entre tantos ensinamentos presentes nas Escrituras, qual seria o mais importante? A resposta de Jesus revelou algo extraordinário. Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a mente e de todas as forças. Em seguida, acrescentou que o segundo mandamento é semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. Jesus explicou que toda a lei e todos os ensinamentos espirituais estão sustentados nesses dois princípios. Essa afirmação mostra que o amor não é apenas um aspecto da vida espiritual. Ele é o fundamento sobre o qual toda a vida com Deus deve ser construída. Esse ensinamento desafia profundamente a maneira como muitas pessoas vivem. O mundo frequentemente valoriza a competição, o egoísmo e a busca constante por vantagem pessoal. Jesus apresentou um caminho completamente diferente. Ele mostrou que a verdadeira força espiritual
se manifesta quando alguém escolhe agir com compaixão, misericórdia e cuidado pelos outros. Esse amor se manifesta em atitudes concretas. Ele aparece quando alguém decide ajudar quem está em necessidade. Ele aparece quando alguém escolhe responder com gentileza mesmo diante da hostilidade. Ele aparece quando alguém decide oferecer compreensão em vez de julgamento. Jesus levou esse princípio ainda mais longe, ao ensinar algo que parecia quase impossível para muitos ouvintes. Ele disse que seus seguidores deveriam amar, até mesmo aqueles que os tratam como inimigos. Esse ensinamento não significa aceitar injustiças ou ignorar comportamentos errados. Significa escolher não permitir que o ódio domine o coração. Quando uma pessoa começa a viver segundo esse princípio, algo profundo acontece dentro dela. O orgulho começa a perder espaço. A necessidade de vencer discussões deixa de ser prioridade. O coração começa a encontrar liberdade para viver de forma mais leve. O amor se torna uma força capaz de transformar ambientes, restaurar relacionamentos e trazer esperança para situações que pareciam perdidas. Jesus mostrou que quando o amor se torna o centro da vida, os outros ensinamentos começam a fazer ainda mais sentido. A fé se fortalece, a humildade cresce e a forma de enxergar as pessoas muda completamente. Mas existe um momento em que viver esse amor se torna especialmente desafiador. Isso acontece quando o caminho diante de nós não faz sentido e quando as respostas que esperamos simplesmente não aparecem. É nesse momento que surge um convite importante dos ensinamentos de Jesus. 13. Como confiar em Deus mesmo. Quando não entendemos o caminho. Existem momentos na vida em que as perguntas parecem maiores do que as respostas. Caminhos que pareciam claros se tornam confusos. Planos que estavam sendo construídos com cuidado começam a mudar, e aquilo que parecia seguro deixa de oferecer estabilidade. Nessas fases, muitas pessoas se perguntam como continuar caminhando quando não conseguem compreender o que está acontecendo. Jesus conhecia profundamente essa experiência humana. Ele sabia que a vida não seria sempre previsível e que seus seguidores enfrentariam situações em que o futuro pareceria incerto. Por isso, em muitos de seus ensinamentos, ele convidou as pessoas a desenvolver algo que vai além da compreensão imediata: a confiança em Deus. Confiar em Deus não significa entender todos os detalhes do caminho. Significa reconhecer que existe uma sabedoria maior guiando a história, mesmo quando a mente humana ainda não consegue enxergar o quadro completo. Em várias ocasiões, Jesus convidou seus discípulos a segui-lo sem explicar antecipadamente todos os passos da jornada. Esse convite não era um teste de obediência cega. Era um convite para desenvolver um relacionamento baseado em confiança. Quando uma pessoa aprende a confiar em Deus, algo começa a mudar na maneira como ela encara a vida. O futuro deixa de parecer apenas um território cheio de ameaças. Ele passa a ser visto como um espaço onde Deus continua trabalhando, mesmo quando as circunstâncias ainda não revelam claramente o resultado final. Essa confiança não elimina as dúvidas humanas. Perguntas continuam surgindo, momentos de incerteza continuam existindo. A diferença está na postura do coração. Em vez de permitir que o medo domine os pensamentos, a pessoa decide continuar caminhando com fé. Jesus ensinou que Deus conhece cada detalhe da vida de seus filhos. Nenhuma dificuldade passa despercebida. Nenhuma luta acontece sem que Deus esteja presente. Essa verdade cria uma segurança interior, que permite continuar avançando mesmo quando o cenário parece incerto. Ao longo da história, muitas pessoas descobriram que os momentos em que menos entendiam o que estava acontecendo foram justamente os períodos em que Deus estava preparando algo novo em suas vidas. Quando alguém aprende a confiar mesmo sem compreender completamente o caminho, o coração começa a desenvolver uma força interior muito especial, uma esperança que não depende apenas das circunstâncias presentes, mas que permanece firme mesmo quando os dias se tornam difíceis. 14. A esperança que sustenta a alma nos dias mais difíceis. Existem momentos em que o ser humano percebe que não consegue continuar apenas com sua própria força.
Situações inesperadas surgem, perdas acontecem, portas se fecham e o coração começa a sentir o peso do cansaço emocional. Nessas horas, aquilo que mais sustenta uma pessoa não é apenas uma solução imediata para o problema. O que sustenta a alma é a esperança. A esperança tem uma característica poderosa. Ela permite que alguém continue caminhando, mesmo quando o cenário ao redor ainda não mudou. Ela oferece força para atravessar períodos difíceis sem perder completamente a confiança no futuro. Jesus sabia que a vida traria momentos de sofrimento e desafios. Em seus ensinamentos, ele nunca prometeu que seus seguidores viveriam sem dificuldades. Pelo contrário, ele foi muito claro ao afirmar que a jornada da vida incluiria tribulações. No Evangelho segundo João, capítulo 16, Jesus diz aos seus discípulos que no mundo eles enfrentariam aflições. No entanto, na mesma frase ele apresenta uma verdade que muda completamente a perspectiva sobre essas dificuldades. Ele afirma que as pessoas devem ter coragem porque ele venceu o mundo. Esse ensinamento revela que as dificuldades não têm a palavra final sobre a história de uma vida. A esperança cristã não ignora os desafios, mas afirma que existe algo maior do que eles. Quando alguém começa a compreender essa esperança, a maneira de enfrentar os dias difíceis muda profundamente. O sofrimento deixa de parecer definitivo. A dor deixa de ser vista como o último capítulo da história. A esperança ensinada por Jesus lembra constantemente que Deus continua trabalhando mesmo em situações que parecem confusas ou injustas. Ela lembra que cada fase da vida possui um significado dentro de uma história maior. Essa esperança fortalece o coração para continuar caminhando quando outras pessoas desistiriam. Ela sustenta a mente quando os pensamentos começam a se encher de preocupação. Ela mantém viva a confiança de que o futuro ainda pode revelar coisas que hoje não conseguimos enxergar. Ao longo da história, incontáveis pessoas encontraram força nessa esperança. Mesmo enfrentando momentos extremamente difíceis, elas descobriram que a fé pode manter a alma firme quando tudo ao redor parece instável. Quando essa esperança começa a ocupar o coração, algo importante acontece. A vida deixa de ser vista apenas através das circunstâncias presentes. Ela passa a ser enxergada à luz das promessas e dos ensinamentos de Cristo. E é nesse ponto que surge uma reflexão final extremamente importante. Porque as palavras de Jesus não ficaram presas ao passado. Elas continuam atravessando gerações e transformando vidas até hoje. 15. As palavras de Jesus que continuam transformando vidas. Até hoje. Ao longo da história, muitas ideias surgiram prometendo respostas para os problemas humanos. Filosofias foram criadas, teorias ganharam popularidade e líderes apresentaram novas formas de pensar sobre a vida. Algumas dessas ideias influenciaram gerações, mas poucas permaneceram com a mesma força através dos séculos. Os ensinamentos de Jesus possuem uma característica única. Eles continuam falando diretamente ao coração humano, independentemente do tempo, da cultura ou do lugar. Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus caminhou pelas estradas da Galileia, ensinando multidões. Mesmo assim, suas palavras continuam sendo estudadas, refletidas e aplicadas por milhões de pessoas em todas as partes do mundo. Isso acontece porque seus ensinamentos abordam as questões mais profundas da vida humana. Eles falam sobre medo, sobre sofrimento, sobre esperança, sobre perdão, sobre propósito e sobre a busca por uma vida que realmente tenha significado. Quando alguém começa a ouvir esses ensinamentos com atenção, algo começa a mudar silenciosamente dentro do coração. A forma de enxergar os problemas se transforma. Aquilo que antes parecia insuportável começa a ser enfrentado com mais coragem. A ansiedade perde espaço para a confiança. Os ensinamentos de Jesus mostram que a paz não depende apenas das circunstâncias externas. Ela nasce dentro da pessoa quando ela aprende a confiar em Deus, a viver com humildade e a agir com amor. Eles mostram que mesmo nos dias mais difíceis, existe direção.
Mesmo quando o coração se sente cansado, existe descanso. Mesmo quando o caminho parece incerto, existe esperança. Cada ensinamento apresentado ao longo desta jornada revela uma verdade importante. A vida se transforma quando as palavras de Jesus deixam de ser apenas conhecimento e passam a ser colocadas em prática. Quando isso acontece, a pessoa começa a experimentar uma mudança profunda na forma de viver. As decisões passam a ser guiadas por sabedoria. Os relacionamentos se tornam mais saudáveis. O coração encontra uma paz que não depende das circunstâncias. E talvez a pergunta mais importante agora seja simples. Neste momento, respire profundamente por alguns segundos e permita que seu coração se aquiete. Se possível, feche os olhos por um instante e concentre seus pensamentos em Deus. Não importa onde você esteja agora ou quais desafios esteja enfrentando. Este é um momento de silêncio interior, um momento para colocar diante de Deus tudo aquilo que está pesado dentro de você. Deus amado, Pai eterno, neste momento nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces suas lutas, suas preocupações, suas dúvidas e também os sonhos que existem dentro do coração de cada um. Senhor, muitas vezes carregamos pesos que parecem grandes demais para suportar. Preocupações com o futuro, decisões difíceis, momentos de dor ou de incerteza que tentam roubar nossa paz. Mas neste momento lembramos das palavras de Jesus que nos convidou a entregar a Ele tudo aquilo que nos sobrecarrega. Pai, pedimos que Tua presença traga descanso para cada coração que está ouvindo esta oração. Que toda a ansiedade comece a se aquietar. Que todo medo comece a perder sua força. Que a paz que vem de Ti alcance a mente e o espírito de cada pessoa neste momento. Senhor, fortalece a fé daqueles que estão passando por dias difíceis. Quando o caminho parecer incerto, concede coragem para continuar caminhando. Quando as respostas parecerem distantes, renova a confiança de que Tu continuas trabalhando em cada detalhe da vida. Pai, ajuda cada pessoa a lembrar que ela não está sozinha. Mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso, Tu permaneces presente. Tu enxergas aquilo que nós ainda não conseguimos ver e preparas caminhos que muitas vezes ainda não entendemos. Colocamos diante de Ti também as feridas que ainda não foram curadas. Palavras que machucaram, situações que trouxeram dor e lembranças que ainda pesam no coração. Senhor, traz cura para essas áreas da vida. Ensina-nos a perdoar, a liberar aquilo que nos prende ao passado e a caminhar com um coração mais leve. Pedimos também que Tua sabedoria guie nossas decisões. Ajuda-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, com humildade, com fé e com amor. Que nossas palavras tragam paz, que nossas atitudes reflitam compaixão e que nossa vida seja um instrumento de luz para outras pessoas. Senhor, renova a esperança de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Mesmo que os dias tenham sido difíceis, lembra-nos de que o futuro continua em Tuas mãos. Nada está fora do Teu controle, e nenhuma dificuldade é maior do que o Teu poder. De hoje, cada pessoa possa caminhar com mais fé, com mais confiança e com a certeza de que Tu estás guiando cada passo da jornada. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, reserve alguns segundos para refletir sobre aquilo que você ouviu hoje. E se desejar, escreva nos comentários uma palavra simples: fé.